Por que o casal se afasta com a chegada dos filhos e o que ajuda na reconexão. Hoje eu quero falar de uma situação que chega quase toda semana no meu consultório. Casais que planejaram a família, que se amam profundamente, mas que depois da chegada dos filhos, e especialmente quando vem dois em pouco tempo, sentem que perderam completamente a conexão. E recentemente uma paciente me disse algo que ficou aqui ecoando aqui na minha orelha. A gente se ama, mas depois dos filhos, viramos dois cuidadores vivendo na mesma casa. Se isso ressoa aí com você, se você já sentiu isso ou está sentindo isso agora, respira. Porque isso que você está vivendo, muita gente vive e tem explicação. E melhor, tem solução. Então, fica aqui comigo até o final, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga a sua relação ou como você, que atende casais, orienta os seus pacientes. Neste vídeo, eu vou mostrar para você por que isso acontece do ponto de vista da neurociência, o que realmente muda no cérebro e no corpo após a chegada dos filhos e o caminho real para reconectar, não aquele dos livros de autoajuda, mas o que funciona na clínica, com gente de verdade. O que realmente muda com a chegada dos filhos. E antes de eu seguir, já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Já ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá um like aqui nesse vídeo. Vamos começar pelo óbvio, que quase ninguém fala. Parentalidade não é só um evento. É uma revolução completa no corpo, no cérebro, na rotina e no vínculo do casal que vive esse momento, a chegada dos filhos. Quando um homem, uma mulher, um casal viram pai e mãe. Quando o bebê chega, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Privação de sono crônica. Não é só dormir menos. É o cérebro que acaba entrando em modo de sobrevivência. A privação de sono afeta memória, regulação emocional, paciência, desejo, absolutamente tudo. 2. Toque excessivo, principalmente para quem amamenta. O corpo fica sendo tocado o dia inteiro. E aí, no final do dia, quando o parceiro se aproxima, muitas pessoas, muitas mulheres experimentam aquela sensação de eu não aguento mais ser tocada. E olha, eu vivi isso na pele. Quando meu filho nasceu, eu me lembro exatamente da sensação de não ter mais espaço aqui dentro. Eu amava meu marido, mas meu corpo estava tão exausto, tão tocado o dia inteiro, cheirando a leite, que no fim do dia eu só queria paz, silêncio, sossego. E claro, isso acabou gerando muita distância entre nós, mesmo com todo o amor. Então, quando eu falo disso aqui, não é só como psicóloga, é como alguém que também atravessou esse grande labirinto. Terceiro, carga mental, aquela lista mental invisível que nunca termina. Lembrar da vacina, trocar a fralda, ver se tem pomada, pensar no almoço, no banho, agendar pediatra, roupa limpa. Meu Deus, isso consome energia cognitiva o tempo todo. Quarto, amamentação. Não é só nutrir, é um vínculo hormonal intenso que organiza, reorganiza prioridades cerebrais. O corpo literalmente vai priorizar o bebê e demanda muito da mulher. Demanda energia, disponibilidade, entre muitas outras questões que estão acontecendo ali, que passam pelo desejo de amamentar, o conseguir, o não conseguir, o ter leite, o não ter leite, a dor no peito. É coisa pra caramba acontecendo nesse simples ato de amamentar, que não tem nada de simples. Queda brusca do tempo a dois. Aqueles momentos de conversa, de olho no olho, de rir junto, de liberdade, do ir e vir, simplesmente desaparecem. E o casal passa a se comunicar por WhatsApp. Comprou leite? Ele fez cocô? Tem fralda? E etc, etc, etc. Sensação de desigualdade invisível. Um sente que faz mais, o outro sente que também está exausto, mas não está sendo visto. E essa percepção de injustiça corrói a conexão de pouquinho em pouquinho. E sabe o que acontece
aqui no cérebro, e especialmente no cérebro materno, ele fica hiperfocado no cuidado com o bebê. A ocitocina, a prolactina, tudo conspira para que a atenção fique voltada para o bebê. E isso reduz drasticamente a energia disponível para outras conexões. Isso é para a sobrevivência da espécie. Isso é saudável quando a gente olha para o ponto de vista do bebê, que depende 100% dessa mãe, 100% desses adultos. Então, isso é extremamente saudável quando a gente olha por esse ponto de vista. E isso não é uma impressão, não é um achismo, é ciência. Um estudo publicado na Frontier in Human Neuroscience mostrou que níveis elevados de ocitocina no pós-parto estão diretamente ligados ao aumento dos comportamentos maternos de vigilância, cuidado e foco no bebê. É como se o cérebro reorganizasse as suas prioridades para garantir a sobrevivência e a segurança daquela criança. E, preste atenção, uma revisão recente no National Institute of Health, NIH, sobre os efeitos neuropsicológicos da amamentação, reforça isso. Durante o puerpério, a combinação de ocitocina mais prolactina não apenas fortalece o vínculo mãe-bebê, mas reduz o espaço neuroemocional disponível para outras formas de conexão, inclusive a conjugal. Ou seja, não é falta de amor pelo parceiro, é um redirecionamento biológico temporário. Agora vem a parte que eu acho fundamental explicar. A desconexão não nasce porque o casal deixou de se amar. Ela nasce porque o sistema de alerta neuroafetivo fica hiperativado. Deixa eu traduzir isso. O corpo entra em alerta constante. Isso corresponde a menos receptividade afetiva. Quando o sistema nervoso está em modo de sobrevivência, ele não consegue acessar o modo de conexão, de intimidade, de vulnerabilidade. Afinal, eu estou precisando sobreviver. Ou seja, se eu estou priorizando sobrevivência, menos espaço eu tenho para o romance. O cérebro reptiliano assume o comando. Ele quer garantir que todo mundo esteja vivo, alimentado, seguro. Ele não tem espaço para pensar em tempo de qualidade ou encontro do casal. E assim, muitos casais entram em reatividade emocional. Quando um sente que carrega mais peso, e isso geralmente não é conversado de forma clara, o ressentimento vai se acumulando. E aí, qualquer coisa vira gatilho. E aí acontecem aquelas brigas que, no fundo, não são sobre o motivo da briga. Deixa eu explicar. Não é sobre o lixo que não foi colocado. Não é sobre a louça que não foi lavada. Não é sobre a luz que não foi apagada. Não é sobre ter esquecido de comprar a fralda. É sobre a sensação de eu estou fazendo mais do que você. Observe aí os reais motivos por que vocês tanto brigam. Olha atrás. Se realmente tem a ver com o lixo, com a fralda, com a conta que não foi paga, com algo que não foi buscado no mercado, coisas do dia a dia de uma casa. Será que realmente esse é o problema? E quando a comunicação, no meio disso tudo, virou logística sobre dia a dia, quem deu banho, cadê a chupeta, e o casal para de se perguntar, como você está? Passa a funcionar como uma empresa de 2 sócios exaustos. É aquele clássico. Vocês combinaram de assistir um filme juntos, mas quando finalmente sentam no sofá, um dorme em menos de 5 minutos. E aí o outro pensa, nem para ficar acordado comigo. Só que não tem nada a ver com o outro. Não é falta de interesse, é exaustão. E o pior, ninguém fala sobre isso. No meio desse distanciamento, acaba não tendo espaço para eu acolher o outro, para eu entender o outro, ou para quem está com a dor se explicar. Porque existe uma pressão social gigante para que tudo seja lindo, para que a maternidade seja só o amor, para que o casal dê conta. Mas ninguém dá conta, muito menos sozinho. Ninguém deveria. E aí o casal já está vivendo tudo isso,
E muitas vezes vem o quê? O segundo filho. Quando os filhos chegam com pouco intervalo, tipo um com 1 ano e o outro logo já nasce, o sistema nervoso muitas vezes não teve tempo de zerar, de relaxar, de renovar. É como se o casal nunca saísse do modo de emergência. A exaustão deixa de ser uma fase e vira uma continuidade, um estilo de vida. E o casal entra num padrão que eu chamo de modo colega de quarto, tendo que sobreviver, lidando com a vida e todos os atravessamentos da parentalidade. Vocês cuidam juntos, dividem tarefa, mas não se encontram, não se veem, não se tocam, não conversam, não expressam. E ainda, muitas e muitas vezes não fazem a menor ideia do que exatamente está acontecendo. Sabe aquela frase? O caminhão me atropelou e eu nem vi o caminhão? E aí vem aquela frase: a gente virou amigo. Eu não lembro da última vez que a gente conversou sobre outra coisa que não fosse as crianças. Mas escuta aqui, isso não é falha. Isso é consequência de um sistema sobrecarregado. E quando a gente entende isso, a gente para de culpar e começa a entender como cuidar. Então, como é que a gente sai disso? Como é que a gente reconecta de verdade? Não só no discurso, na prática. Eu vou te dar o que eu acredito que funciona. O que eu uso na clínica. O que eu vi transformar casais que estavam à beira do abismo. 1. Micromomentos de contato. Não fique esperando pelo grande momento. Reconexão não começa com um jantar romântico ou uma viagem, mega planos. Isso é lindo, mas é inviável para a grande maioria. Reconexão começa no micro. Momentos, 10 segundos de abraço de verdade. Um momento de olho no olho. Como você está? Olhando nos olhos. Um áudio carinhoso no meio do dia. Um toque na nuca enquanto um passa pelo outro na cozinha. Isso ativa a conexão, acalma o sistema nervoso, cuida do sistema. Isso lembra para o cérebro: essa pessoa é minha aliada, é minha parceira, não é minha inimiga. 2. Recuperação do corpo. Ninguém reconecta exausto. Cuidar da exaustão física. Isso significa turnos de descanso. Um dormir enquanto o outro cuida. Pedir ajuda na rede de suporte. Avós, amigos, se você pode, uma babá, quem puder. Você não vai reconectar se o seu corpo estiver pedindo socorro. Autocuidado também é pedir ajuda. 3. Ter conversas antes da crise explodir. Não esperar no limite para falar. Criar um espaço semanal, nem que seja 15 minutos, para perguntar: como você está de verdade? O que você está precisando? O que eu posso fazer diferente? Se você não tem facilidade de falar, talvez vocês possam também escrever e ler. E aqui a ideia não é resolver, é realmente abrir um espaço para escuta, para validar. Eu te vejo, eu te escuto. A gente vai encontrar um jeito juntos. Essa é a mensagem que fica aqui. 4. Aprender a se autorregular. Lembrar de respirar, uma caminhada ao ar livre, buscar um suporte na terapia, escrever. Eu não sei o que funciona para você, o que cuida de você. Você precisa olhar, refletir e encontrar essa resposta. O que cuida de mim? O que me faz bem? Porque quando você se regula mais, se cuida, você não explode tanto com o parceiro. Você consegue ter mais compaixão, você consegue também ver que ele também está lutando. 5. Nomear o que está acontecendo. Sentar e dizer: a gente está tentando sobreviver. E tudo bem. Mas a gente não quer viver assim para sempre. Então, bora fazer pequenos ajustes juntos. Esse tipo de conversa é muito importante. Reconexão nem sempre tem a ver com diálogo profundo, papo cabeça. Ela começa com acolhimento
disponibilidade e segurança emocional. Com a sensação de eu posso errar, eu posso estar cansado e ainda assim eu sou amado. Eu tenho o apoio do meu parceiro. Se você aí está vivendo essa fase agora, se você reconhece a sua história no que eu estou trazendo aqui, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho e você não está falhando. Isso que você está sentindo tem nome, tem explicação, tem caminho, tem solução. Não espere virar dois estranhos dentro da mesma casa. Cuidem de vocês, cuidem dessa relação, desse momento tão desafiante. E assim vocês vão estar cuidando das crianças, dos filhos de vocês. Porque crianças precisam de pais presentes, precisam de pais bem entre si. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo para eu saber. Como te ajudou? Pode deixar as suas dúvidas também sobre esse momento. Eu vou adorar saber como esses conteúdos chegam por aí e como que eu posso ajudar ainda mais nesse processo de reconexão de casais na parentalidade. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu falo sobre relacionamento, vínculo, parentalidade, neurociência e o que realmente reconstrói a conexão de um casal longe do senso comum e da romantização. Até o próximo vídeo.